A Amazônia Legal, que é a área administrativa da Amazônia, ela é cerca de metade do país. Muito bem. A pergunta é o seguinte: qual é o plano do Brasil para essa área? Olá, nós da Problemas Brasileiros e do Canal Um Brasil, iniciativa da FEComércio, estamos hoje aqui com Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. O Observatório, vale lembrar, é uma rede imensa de organizações da sociedade civil debruçadas sobre a pauta ambiental. O Márcio tem experiência, sobretudo, na relação entre demandas climáticas e a discussão política em Brasília. Na última década, ele coordenou diversas campanhas sobre a Amazônia e o clima no Greenpeace. Márcio, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço, para mim é um prazer enorme. Bom, o Brasil está nesse momento revisando as suas metas acordadas lá no Acordo de Paris em 2015, as chamadas NDCs, né. Hã, de lá para cá, o quanto o país avançou naquelas metas que foram compromissadas entre os países? Eu acho que o grande avanço que nós temos hoje é exatamente você ter uma NDC, o Brasil fazer a sua NDC com consulta pública. Mas veja, a gente, em termos de emissões de carbono, tanto o Brasil quanto o restante do planeta, não teve grandes avanços, não. E lembrando que as NDCs elas são promessas, né? São as promessas que os países depositam ali na ONU, dentro do quadro de Assembleia de Nações, para dizer o que vão fazer para tentar resolver esse problema do clima. Se a gente pegar todas essas promessas, elas dão num planeta cerca de 2,5 graus, 2,7 graus mais quente do que na era pré-industrial, sendo que a gente precisa manter o planeta a 1,5 grau, quer dizer, quase o dobro do que os cientistas dizem. Portanto, o resumo é o seguinte: se todas as promessas derem certo, vai dar tudo errado, porque as promessas são insuficientes e o Brasil não tem, inclusive, uma NDC compatível com o que deveria fazer para contribuir da forma que pode nessa questão climática. O Brasil pode fazer muito mais, tanto nas promessas depositadas quanto na prática mesmo. Isso me leva a perguntar por que, como que essas metas são elaboradas, né, e se elas são elaboradas de forma eficiente para resolver os dilemas próprios da pauta ambiental brasileira. Elas têm uma consulta agora, né, vão acontecer uma consulta ampla, mas são 3 os principais setores, da economia, inclusive, os setores dessa agenda climática, que contam de forma definitiva para a NDC do Brasil. O setor de energia, principalmente transporte de carga, transporte pesado, que aumenta constantemente suas emissões dentro dessa área de energia. A gente tem a agropecuária, que é um setor que vem emitindo também cada vez mais, e a pecuária é muito responsável por esse aumento de emissões, e também o avanço sobre florestas e outras áreas de vegetação. O desmatamento associado à agropecuária faz com que esse setor tenha um grau muito alto de emissões. E o desmatamento, esse campeão, né? Se a gente pegar a série histórica, cerca de metade das emissões do Brasil vem exatamente de desmatamento e principalmente o desmatamento da Amazônia. Então são esses os setores que a gente precisa atacar de forma definitiva para reduzir as emissões do Brasil. A boa notícia é que a gente tem como fazer essas reduções não apenas desenvolvendo o país, mas tirando vantagens econômicas e produtivas dessa redução de emissões. O Brasil, quando a gente fala dessa agenda de clima, ele tem essa possibilidade de fazer bem feito, né? E através dessa realização ser um exemplo para os outros países, mostrar como que é possível, né? O Brasil não é uma grande potência econômica, por exemplo, como China e Estados Unidos, e que vai, a partir de transformações grandes desse setor da economia, fazer uma revolução ou preparar uma revolução climática no planeta. O que nós temos de valor dentro dessa agenda é o que o Brasil pode oferecer de soluções, mas a gente precisa levar muito a sério. Se o Brasil quiser realmente ser líder dessa agenda climática, ele precisa levar muito a sério e incorporar em todo o programa de desenvolvimento a questão climática. Quando a gente estiver desassociado ou desassociando clima, agenda socioambiental, do desenvolvimento do país, dos planos de avanço econômico do país, nós não vamos conseguir aproveitar toda essa vantagem que nós temos na área ambiental e que a gente pode oferecer para o mundo como exemplo. O governo leva em conta, esse lugar que pretende ocupar na hora de
montar essas NDCs ou revisá-las agora nesse processo de revisão? É um ponto importante ali desse processo? É um ponto importante, mas eu acho que tem ainda uma diferença muito grande do discurso e do desejo para a prática, né. A gente pode pegar como, por exemplo, o petróleo, né. O Brasil tem um discurso de que quer ser o grande campeão da agenda de clima, é possível que ele seja um dos grandes exemplos globais da agenda de clima, mas não vai fazer isso com o discurso de que quer explorar todo o petróleo até a última gota, ser o último país a vender o último barril de petróleo na humanidade. Quer dizer, você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você não pode ser exemplo de uma agenda forçando o país a virar o maior produtor do maior problema da agenda que você quer ser exemplo, né. Então, é uma escolha que o país precisa fazer. Ou ele vai investir, no fato da agenda de clima ser, uma agenda de base para a sua exposição global, inclusive para as suas fronteiras, para os seus negócios mundo afora, ou ele vai investir em petróleo. Não dá para ficar as duas coisas ao mesmo tempo. É claro, e nós não estamos pedindo para o Brasil ser um franco atirador em toda essa agenda. Ele fazer e fazer sozinho, de forma isolada, esperando um reconhecimento global e encerrar da noite para o dia todas as suas atividades, inclusive nessa agenda de energia e na agenda de petróleo. Não é isso que nós estamos pedindo, que o Brasil feche todos os seus poços. Mas o Brasil ele precisa ter, primeiro, uma postura de liderar esse debate sobre combustíveis fósseis, de dizer, olha, nós estamos propostos a fazer essa cota aqui de sacrifício e precisamos que os países ricos façam uma cota maior e primeiro, antes que todo mundo, porque eles são mais responsáveis por esse caos climático do que países em desenvolvimento como o Brasil. Mas é preciso, primeiro, o Brasil ter coragem de dar esse passo à frente e liderar o debate e também ter exemplos internos, de compromissos internos. Por exemplo, o Brasil dizer que não vai mais explorar petróleo na Amazônia, o Brasil dizer que não vai mais explorar e não ter projetos de exploração em áreas sensíveis, né, de conservação, tanto marinha quanto terrestre, né, e a Amazônia talvez seja o principal exemplo disso. Então, você pode liderar tendo exemplos domésticos e liderar tendo compromissos dentro do seu país e colocando a agenda, o tema, como central, principalmente para um país que vai hospedar a conferência de clima. Essa é uma postura de líder. Saindo um pouco desse grande tema, né, de política global para entrar num problema muito presente hoje na realidade brasileira, que é o desmatamento, que é o principal fator de emissão, né, de emissões do país hoje. E a questão de algumas semanas foi publicado um relatório mostrando que teve uma queda no desmatamento na Amazônia, mas no Cerrado esse desmatamento subiu muito. Quais são os impactos climáticos? É importante, né, saber os impactos climáticos do desmatamento no Cerrado, porque sabemos que não são impactos locais, não é só quem está ali no Cerrado que vai ser impactado pelo desmatamento que acontece ali. Do ponto de vista de Brasil, o que acontece quando a gente desmata tanto esse bioma? Bom, primeiro a gente emite, né, gases de efeito estufa. Em menor grau do que você tem na Amazônia, porque a biomassa da Amazônia, a concentração de árvores na Amazônia por hectare é muito maior do que no Cerrado, mas no Cerrado também se emite e se emite muito. O segundo problema, e talvez o principal deles, é a questão das águas no Brasil. O Cerrado é um berço das águas, inclusive que alimenta o Pantanal e diversos rios Brasil afora. Então, quando você causa desmatamento nessa região, você está condenando nascentes de rios, você está condenando exatamente essa distribuição hidrológica que nós temos ao redor do país. A biodiversidade também ela é extremamente afetada quando você causa o desmatamento, isso em qualquer local, mas a do Cerrado é de forma bastante específica, porque o desmatamento vem avançando de forma muito agressiva lá, né? Então você acaba confinando espécies a regiões em que você não oferece mais capacidade de sobrevivência para essas espécies que estão no Cerrado. Nós temos uma disputa violenta por terra naquela região. A regularização fundiária lá ainda carece de muita implementação do Estado. Então você tem diversas comunidades que estão em determinadas regiões
há muito tempo e acabam sendo expulsas pelo avanço do agronegócio, pelo avanço de negócios sobre essas áreas. E essas populações são retiradas de lá de forma violenta ou abrupta. Então são problemas sociais, problemas econômicos muito grandes e às vezes isso parece distante, né? A gente fala, olha, é o berço das águas, são as emissões, isso vai dar um problema. Bom, nós estamos olhando para o Rio Grande do Sul exatamente hoje, tentando achar o que nós erramos lá atrás, que nos levou a essa situação. Pois é, no caso do Cerrado, o erro está acontecendo agora. Então, se a gente não quiser colher lá na frente tempestade, deslizamento, seca extrema, perda de safra, perda de vidas, é melhor a gente parar com a destruição que está acontecendo nesse momento, porque senão depois lá na frente nós vamos só contar o prejuízo mesmo. Bom, essa discussão sobre desmatamento também tem um nível político importante, principalmente na meta, que está sendo reafirmada o tempo todo, né, do Brasil zerar o desmatamento até 2030. Zerar, acho que é importante dizer, não significa que não vai ter nenhum tipo de desmatamento, zero áreas desmatadas naquele ano, ali em 2030, mas que se tiver algum tipo de desmatamento, ele vai ser compensado com reflorestamento ou ações de conservação em outros lugares, né? Essa meta, ela é possível de ser cumprida até lá? Ela é possível, ela está quantificada, a gente tem tecnologia para fazer isso. Primeiro porque se a gente pegar só as áreas já abertas no Brasil, aquelas que já foram desmatadas e estão abandonadas, e recuperar essas áreas, nós vamos ter terra em quantidade suficiente para a gente dobrar a produção de comidas no Brasil, de comida no Brasil, mais do que dobrar a produção de comida no Brasil, sem avançar nenhum palmo sobre terras que estão preservadas hoje. Então, essa é a primeira conta. A segunda é que a gente sabe, inclusive, onde essas áreas estão. A Embrapa tem essas áreas mapeadas e nos diz o que pode ser produzido em cada uma dessas áreas, potencial de produção delas, o que precisa ser feito para essas áreas serem recuperadas, né? Áreas, inclusive, que vão ficar protegidas são áreas que podem gerar economia. Nós temos diversas formas de explorar áreas de floresta com manejo florestal, com você retirando madeira nobre dessas áreas sem destruir a região, dando espaço para a regeneração daquela área. Você migra para outra e vai fazendo essa exploração de forma ordenada. Nós temos uma série de riquezas da natureza mesmo, em formas de frutos, de tecnologia natural para cosméticos, para biotecnologia, para produção de bioinsumos, biomassa, que estão na natureza. Então, a gente também investir nesse mercado, que é um mercado que vem aumentando a demanda e o consumo ao redor do planeta. Então, é extremamente possível. E o desmatamento, ele não vai chegar a zero, não é 0 quilômetro, nenhuma área mais desmatada, não é isso. É uma área controlada, pequena, em que você vai ter ali, eventualmente, por exemplo, uma obra de interesse nacional, em que você vai ter o próprio manejo florestal sendo feito, e você precisa, às vezes, de um pequeno desmatamento mais controlado e compensado. Então, é totalmente possível a gente atingir o desmatamento zero no Brasil. E olha, é um desmatamento zero que faz bem não apenas para a proteção ambiental ou para gerar novos negócios, mas faz bem para a imagem do Brasil, né? A gente vê o quanto que o Brasil é pressionado internacionalmente, nossos produtos de exportação, né, ficam ali sob o escrutínio internacional. Quando o desmatamento aumenta, é um escândalo ao redor do mundo. Ninguém, mas quem é que quer comprar 1 quilo de carne produzido com desmatamento? O consumidor, ele vai chegar na gôndola do supermercado e ele tem essa opção, né, da carne que foi produzida, ou da soja, ou seja lá qual o produto, produzida com preservação ambiental e produzida com desmatamento, qual que o consumidor vai escolher? E é assim para o mercado internacional também, né? Então você parar com o desmatamento é importantíssimo para a imagem do Brasil. Olha, nós temos países ao redor do mundo que podem dizer: nós não agredimos uma floresta para produzir esse quilo do que quer que seja, né? E o Brasil, parando o desmatamento, ele também vai poder dizer a mesma coisa: nós não agredimos nenhum sistema natural para produzir esse quilo de comida. Agora, são poucos os países que podem dizer, além de não agredir a natureza, eu preservei floresta produzindo isso. Isso é um diferencial econômico muito grande que tem valor, valor agregado aos produtos.
É isso que o Brasil deveria perseguir. Isso é um grande diferencial para os nossos produtos, faz diferença para a nossa economia no mercado internacional. Queria que você voltasse no começo da resposta ali, quando você menciona um pouco dessas áreas abandonadas, por que que elas estão abandonadas e como que elas poderiam ser recuperadas para produzir alimentos, enfim, toda essa fronteira do mercado. Elas estão abandonadas porque hoje o que impera é um caos fundiário na tomada de terras nessas regiões. São regiões abandonadas. Quando a gente. Olha, vamos pegar um exemplo muito claro aqui. A Amazônia Legal, que é a área administrativa da Amazônia, ela é cerca de metade do país. Muito bem. A pergunta é o seguinte: qual é o plano do Brasil para essa área? Metade do Brasil, a Amazônia. Qual é o plano? Aonde nós vamos colocar a indústria, aonde nós não vamos colocar, onde nós vamos passar infraestrutura, aonde a gente vai regularizar, aonde a gente vai proteger, o que pode e o que não pode ser feito, aonde, quanto custa fazer os investimentos em logística, em você incentivar mesmo indústria, comércio, um setor, uma economia local. Nós não temos isso. Quer dizer, é algo espantoso realmente. Porque todos nós, a sociedade, os governos vão e vêm, nós da sociedade, a gente fica discutindo o que não pode fazer, aonde não pode desmatar. Mas qual é o plano do que pode fazer de forma ordenada? Qual é a região em que a gente vai incentivar uma indústria a ser instalada ali? Para produzir o quê? Quantos empregos? Quanto vai custar? Quanto tempo vai dar? Não temos isso. Né? Então o que acontece na Amazônia é que a tomada de terra lá ela vai acontecendo, simplesmente acontecendo, com a grilagem, ela vai acontecendo com quem chegar primeiro, ela vai acontecendo com o próprio Estado brasileiro regularizando aquele que roubou terra pública. E isso o Congresso Nacional, por diversas vezes, aprovou legislações. Então, você vai criando uma circunstância em que é muito mais barato a pessoa largar uma área que perdeu sua capacidade produtiva e desmatar uma área nova do que ela recuperar aquela área. Você não tem programa de incentivo, você não tem legislação, aquela terra não é de ninguém, é de quem chegar primeiro. Então é um caos fundiário. E no meio do caos você não tem ordenamento, nem econômico, nem jurídico, nem de segurança para as pessoas e nem de geração de emprego. Não há um plano para a tomada daquela área ou para você recuperar áreas que já estão abertas. É disso que a gente precisa. Olha, o Brasil, quando ele quis investir em setores da economia, ele fez esses investimentos e deu o resultado. Né? Foi assim com a produção de álcool durante um período de tempo no Brasil, foi assim com a produção de proteína animal ao redor do mundo. Nós somos hoje campeões de exportação e de produção de proteína animal com um investimento muito pesado de crédito subsidiado nos frigoríficos brasileiros. Foi assim com a Petrobras, foi assim com a Vale do Rio Doce, foi assim com uma série de setores de mineração ao agronegócio. Investimento pesado estatal com um plano de crescimento e um plano econômico. Falta isso para a Amazônia. Estendendo essa pergunta de metas, né, o Brasil tem uma outra grande meta que também é reafirmada o tempo todo, principalmente em fóruns internacionais, de reduzir suas emissões em 43%, né, até 2030. Essa meta também é factível, Márcio? Ela é factível e ela é pouca, inclusive. O Brasil atingiria essa meta só acabando com o desmatamento. Né? Desmatamento, lembrando, na sua grande maioria ilegal e vindo da Amazônia. Então, quer dizer, não é nenhuma questão de clima aí, tá? Você acabar com o desmatamento. A Amazônia, inclusive, ela regula chuvas que são distribuídas para o Brasil, que são importantíssimas para os reservatórios das hidrelétricas que geram a grande quantidade de energia que nós consumimos na nossa casa. Essa chuva que vem da Amazônia também é importantíssima para o agronegócio, para a agricultura brasileira produzir. Então, acabar com o desmatamento na Amazônia não é só uma questão de cumprir meta de clima, não. Se não tivesse problema climático, a gente tinha que acabar com o desmatamento mesmo assim, porque a floresta viva e não desmatada, ela é um regulador climático para a economia do país. Né? Mas nós podemos cumprir com esse percentual e fazer muito mais nos cálculos que nós mesmo do Observatório do Clima fazemos. É absolutamente possível a gente zerar desmatamento, ser muito mais ambicioso na área de energia, ser muito mais ambicioso na área de agropecuária e quase que dobrar essa meta de 43%, ter mais de 80% de redução das emissões de gás de efeito estufa. O Brasil tem a possibilidade de ser um país fora da curva, no bom sentido, nesses números de clima de redução de emissões. O mundo, inclusive, debate em ser carbono neutro em 2050.
O Brasil tem possibilidade de ser carbono negativo antes de 2050, em 2045. Ser uma grande economia com carbono negativo, olhando para um planeta que está em crise climática, coloca o Brasil num local de solução climática extremamente privilegiada e eu diria que para grandes economias única no mundo. Como isso seria possível? E acho que é importante saber também qual é a diferença, né, entre carbono neutro e carbono negativo. Carbono negativo é quando você tem através, enfim, da fixação de carbono no solo, nas florestas, nas suas ações de eliminar as emissões, você tem o balanço dessa conta sendo negativo, quer dizer, você emite uma quantidade e você retira da atmosfera muito mais carbono do que o que você emite, então o seu saldo é negativo, né? Em grandes economias, nós estamos falando de realmente uma revolução, mas isso é possível no Brasil porque a base das nossas emissões está em desmatamento. Então você zerar o desmatamento significa que, primeiro, você deixa de emitir. Segundo, você ganha uma quantidade de área que vai se regenerar, que é possível você, ou através da ação nossa mesmo, de recuperação de áreas, ou pela simples ação da regeneração natural, você ter floresta crescendo. E floresta crescendo significa captura de carbono. Manejo de solo também, a gente tem uma área imensa de agropecuária. Você realizar o manejo desse solo também significa você capturar carbono. Então, a gente tem uma área incrível no Brasil para você primeiro diminuir as emissões e aumentar o percentual de remoções. É basicamente essa conta que colocaria o Brasil nessa situação, né? Diminui as emissões, aumenta as remoções, o resultado é ser carbono negativo. Bom, a gente já falou sobre isso algumas vezes, mas o Brasil tem vários projetos setoriais, né, para a agenda climática. Você até mencionou alguns agora, alguns programas para biomas específicos, né? Mas nós não temos ainda, pelo menos até agora, uma agenda verde, como alguns países têm, principalmente países da Europa, onde essa agenda é chamada também de Green Deal. Os Estados Unidos talvez estejam perseguindo também essa agenda que englobe todas as grandes demandas nacionais, etc. Você acha que o Brasil precisaria ter esse tipo de agenda ou os projetos setoriais estão dando conta dos nossos desafios ambientais? Não, nós precisamos ter essa agenda, que é uma agenda integrada. Então, nós temos, por exemplo, o Plano de Transformação Ecológica, que o Ministério da Economia lançou, né, com pilares importantes ali para a indústria, para a geração de energia e tudo mais. Isso daqui é importantíssimo, precisa ser melhorado sempre, estruturado melhor, mas isso é um fator importantíssimo, inclusive porque vem do Ministério da Economia, que vai viabilizar, né, todos esses programas, a possibilidade, inclusive, de fazer investimentos nessa área. A gente tem a área do cuidado, que é ali que está no Ministério do Meio Ambiente, o PP-CEDAM, o PP-Cerrado, que são os planos de combate a desmatamento, né? A gente tem na área da agropecuária o plano ABC, que ainda é muito, muito tímido, ele é uma fração minúscula hoje do plano Safra, deveria ser todo o plano Safra dentro do plano ABC que é a agricultura de baixo carbono, né, onde você faz aquela, enfim, investimento agropecuário pensando numa redução de emissões e também no sequestro de carbono com o manejo de solo. Todos esses programas, eles precisam ser integrados. A NDC é um espaço para fazer essa integração, né? Mas a gente precisa avançar muito mais nisso. Por exemplo, como esse exemplo de um plano para a Amazônia, né? Então a gente precisa ter planos mais robustos, em que você pegue não apenas o combate ao desmatamento, mas que você tenha um plano agressivo de investir na economia da floresta viva, né? Isso, inclusive, vai inibir, porque veja, vai inibir o desmatamento e a destruição, porque hoje o que nós temos é uma luta contra o crime que lucra com a derrubada da floresta. Mas você tem pouco lucro com a manutenção da floresta. Então você está sempre correndo atrás de um motivador econômico da destruição. Você inibe alguém que está criminalmente gerando, de forma criminosa, gerando alguma espécie de dinheiro com a destruição. Mas nós não incentivamos quem gera dinheiro com a preservação. Essa é a grande diferença. É por isso que a gente precisa de um plano para todo esse recurso natural que o Brasil tem,
para que você olhe para uma árvore de pé e diga: esta árvore sustenta uma família, esta árvore, essa porção, essa região aqui, ela gera frutos, gera rendimento para a população local, cria emprego, cria renda. Né? Não que isso não exista no Brasil, mas em escala ainda muito pequena. Se você compara essa escala à escala do desmatamento, o desmatamento continua ganhando de lavada. Então a gente precisa dessa economia. Essa economia, baseada nesses recursos naturais, inclusive vai gerar mais segurança para essas áreas que são de difícil acesso para o Estado brasileiro. Hoje nós temos uma entrada do crime organizado na Amazônia, que usa os rios da Amazônia para tráfico de drogas, para tráfico de armas, que é extremamente preocupante. E são áreas que estão abandonadas porque exatamente você não tem ali de forma organizada o Estado e o setor privado trabalhando em conjunto para fazer daquela área uma área que gere renda, uma área que você tenha investimentos ali. Então são áreas que são abandonadas e que ficam ali à mercê ou do crime florestal, ou do crime pela tomada de terra, ou do crime organizado que chegou agora com muita força na Amazônia, é bastante preocupante. No terreno político, quais são os entraves para toda essa agenda que a gente está discutindo aqui? Pensando no contexto atual. Tem um entrave muito grande, porque você tem, imagina, esse desmatamento criminoso acontecendo por décadas na floresta, nessas regiões abandonadas, e não ficou só ali. Eles se organizaram. Eles se organizaram dentro das câmaras de vereadores, eles se organizaram nas assembleias legislativas, eles tomaram espaços de poder político. Hoje a gente tem no Senado e no Congresso Nacional gente que defende abertamente a grilagem de terras, gente que defende abertamente o garimpo ilegal de ouro, gente que faz projeto de lei para legalizar aquilo que estava ilegal, e não é anistia só para o passado, não, já criam mecanismos para os crimes futuros serem crimes abençoados pela legislação. Então, quer dizer, hoje você tem esse crime todo organizado, tomou espaços de poder, e se o governo quer, inclusive, aprovar uma reforma tributária, uma reforma econômica, ele precisa negociar com esses grupos de interesse que militam dentro das instâncias de poder para o crime continuar atuando. Então, nós vamos precisar fazer realmente uma mudança estrutural muito grande, tanto no chão da floresta, de você tirar a economia do crime e substituir ela por uma economia que preserva e que é legal, e também dentro das instâncias do poder, enfraquecendo esse crime. Nós temos realmente hoje uma presença, principalmente dentro do legislativo, muito grande de pessoas que trabalham para que a situação não fique apenas do jeito que está, mas que piore muito. Bom, o Brasil vai receber uma conferência das partes, né, a COP, no ano que vem, em Belém do Pará, a COP 30. Vocês esperam que o país faça um grande anúncio do ponto de vista de meta, de agenda, nessa conferência, que tem ali um papel político também a nível global para o Brasil? Tem de tudo, né, para essa COP ser uma das maiores conferências do clima que a gente já viu. A expectativa é muito grande. Você tem uma agenda desenhada para essa COP que torna essa conferência bastante especial. É ali que os países vão reapresentar, ou meses antes vão reapresentar as suas novas promessas de clima, as suas novas NDCs. A gente espera chegar nessa conferência com a discussão de financiamento climático, que é um entrave muito grande no mundo, né, nessa discussão de clima global já bastante encaminhada, e você traçar aí uma espécie de novo período, né, de realmente período de soluções e de implementação do que precisa ser feito. Então, a COP do Brasil, ela tem tudo para ter esse caminho aí de soluções implementado. Tem três agendas para o Brasil ficar de olho, né? Três nichos de trabalho para o Brasil ficar de olho. A primeira agenda, ela é a agenda qual é o país que vai chegar, como que o Brasil vai chegar como país nessa conferência. Lembrando sempre que a nossa melhor oportunidade é liderar pelo exemplo, né? Então, quando a gente fala liderar pelo exemplo, é o quanto que nós vamos chegar com o desmatamento controlado, o quanto que nós vamos chegar na área de energia com projetos de geração de energia limpo e não petróleo, quanto que nós vamos chegar respeitando os direitos indígenas, quanto que nós vamos chegar lá com uma agropecuária tecnologicamente cada vez melhor para essa agenda de clima, capturando cada vez mais carbono e emitindo menos. Então isso daqui é o Brasil exemplo. A segunda agenda é como que o Brasil vai se comportar como presidente da conferência.
Qual é a agenda que nós vamos implementar? Quais são os assuntos que nós vamos colocar na mesa? Quais são os esforços anteriores à conferência que nós vamos fazer de forma mais incisiva com quais países para que a gente já chegue com pré-acordos nessa conferência? Isso é muito normal de acontecer e muito bem-vindo nessas conferências de clima. País anfitrião faz visitas em países-chave para que você inicie processos de acordo antes das 2 semanas. Você não deixe ao acaso e à sorte das 2 semanas o entendimento, né? E quem tem a presidência da conferência tem a prerrogativa de tentar fazer essa facilitação. E a terceira agenda é dos acordos em si, né? Que são 196 países chegando a acordos em temas fundamentais. Quando você tem países determinantes como China e Estados Unidos acordando, discutindo assuntos que são fundamentais dentro da agenda de negociações, é muito mais fácil você ter essas agendas caminhando num bom sentido. Então, o Brasil tem todas essas tarefas aí, é consciente disso, as conferências de clima não nasceram hoje, né? Elas vêm, são uma sequência de negociações, e o Brasil sabe muito, inclusive o corpo diplomático do Brasil é muito experiente, muito respeitado, e tem todas as condições de implementar essa agenda. A gente tem como fazer essa conferência do clima no Brasil ser um marco nessas negociações climáticas, lembrando que as negociações são muito importantes, são 2 semanas de negociação, mas tem algo mais importante do que essas 2 semanas, que são as 50 semanas do ano, fora essas duas, aonde você tem que fazer o que foi discutido, negociado e estabelecido ali. Mas que pelo menos nessas 2 semanas o Brasil tenha essa competência e essa ousadia. O que a gente precisa é ambição. Ambição dos países de forma geral, mas ambição do país que hospeda, de ele colocar na mesa e puxar mesmo discussões como o fim do uso de combustíveis fósseis, que é uma discussão que sempre fica escondida, apesar de ser o maior problema que a gente tem. Mais de 70% das emissões são causadas pelo uso de combustíveis fósseis. Se a gente não atacar o problema, nós não vamos ter solução satisfatória. É acabar, eliminar daqui para frente, não dá. A ciência é muito clara, você não pode mais abrir novos poços de petróleo ao redor do mundo. E o petróleo, ele precisa acabar, não é porque a gente não tem mais petróleo para ser explorado, é porque senão ele vai destruir o planeta. A discussão é simples assim, a idade da pedra não acabou por falta de pedra, e a era do petróleo não vai acabar porque ainda tem petróleo, porque acabou toda a exploração de petróleo, não. É que não dá mais. Não existe mais. A alternativa a você eliminar a exploração de petróleo é destruir o planeta, é matar gente. É disso que se trata. Cada poço perfurado, nós estamos condenando à morte milhares, milhões de pessoas ao redor do planeta. E são aquelas que já passam fome. São aquelas que já vivem em situação de pobreza. São aquelas que já vivem marginalizadas. Essas pessoas vão morrer. Então, a cada vez que a gente aumenta, e nós só estamos aumentando, a exploração e o investimento em combustíveis fósseis ao redor do planeta, nós estamos condenando essas pessoas a morrer. Esse é o debate. E é isso que precisa ser encarado numa conferência. Márcio, muito obrigado pela entrevista.